Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia e essa é uma aula para a gente conversar sobre efeito estufa e aquecimento global. Vamos lá. Deixa eu puxar para cá, para um cantinho. Vou pegar bem ali em cima, mas tudo bem. Olha só. O que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ele acontece naturalmente. Por quê? É o que garante a vida pra gente, é o que nos garante a nossa sobrevivência. É ele que vai impedir que o nosso planetinha passe por variações de temperatura muito amplas, que nem acontece, por exemplo, nos outros planetas aí do nosso sistema solar, que você sabe que durante o dia, né, enquanto ele está ali com a face exposta à luminosidade, ao sol, aos raios luminosos, é muito quente a temperatura daquele local. E à noite, quando a face do planeta não está exposta ao local, à iluminação solar, é muito frio. Então, o efeito estufa é o que vai regular ali a nossa temperatura, que vai deixar aqui essa temperatura agradável que nós vivemos, né? O que garante a nossa sobrevivência. Então, como que funciona o efeito estufa? Vamos falar do natural. Então, o Sol, ele emite raios, né, radiações, e essa radiação, ela chega na Terra. Pensa que a gente está aqui, ó, a radiação está chegando na Terra e ela é refletida, como um espelho, tá? Então ela chega e é refletida. Quando chega na atmosfera, a gente tem um gás que é liberado normalmente pela respiração celular, pela decomposição da matéria orgânica e pela combustão de algumas queimadas, por exemplo. Pensando num fenômeno natural. Que gás seria esse, gente? Seria o gás carbônico. Então, o gás carbônico, o CO2, ele vai formar uma película na atmosfera, que vai permitir a passagem da radiação infravermelha, né, gerada pelo Sol, e vai impedir que toda a radiação seja expelida para o universo, né? Para fora da atmosfera. Para o universo é ótimo, né? Para fora da atmosfera. Então, ele vai fazer como se fosse um cobertor. Imagina, num dia que tá assim, não tá nem tão frio nem tão quente, você coloca uma mantinha aí para assistir sua Netflix, para assistir aí sua série. Você já fica quentinho. O cobertor aqueceu? Não. O que o cobertor fez? Seu corpo dissipou o calor para o meio ambiente. Isso é normal. Se você colocar sua mão próximo ao seu corpo aí, próximo ao seu pulso, por exemplo, você irá sentir um certo calorzinho sendo dissipado, né? Sendo desprendido do seu corpo. A roupa, o cobertor, ele usa essa técnica de aprisionar esse calor que está sendo desprendido ali naquele momento. A atmosfera mais o gás carbônico naturalmente vai ter esse efeito. Ele vai diminuir a troca de radiação entre a superfície terrestre e a atmosfera mais elevada, aonde que ele pode ser mandado aí para fora, né, para o espaço. Então deu para entender? Então, o efeito estufa é algo natural e benéfico para a gente, porque ele vai impedir que tenha variações extremas de temperatura. Tranquilinho? Deixa eu vir para cá, que aí você consegue ler ali que o efeito estufa, ele tem ação sobre a temperatura do planeta, tá bom? Eu vou sair daqui de cena, porque os próximos slides eu não deixei espaço para ficar, tá bom? Então, aqui dando continuidade, em condições naturais, o gás carbônico que é emitido pelos seres vivos e pelas ações dos seres vivos, ele é absorvido pelos seres fotossintetizantes para a produção de glicose. Então, sei lá, imagina um grupo primitivo de seres humanos. Sei lá, os egípcios antigos, tá? Vamos pensar aí. Eles tinham uma sociedade, mas a liberação de gás carbônico para a atmosfera não era excessiva, porque tinha muitas árvores,
muitos outros seres fotossintetizantes, por exemplo, mesmo dentro do mar, que eram capazes de absorver o gás carbônico liberado para a atmosfera e utilizar na produção de glicose. O que sobra, que está ali na atmosfera ainda, permite aquela pequena troca de calor entre a superfície e o espaço. Então vai manter a temperatura normal do nosso planeta, vai garantir a nossa sobrevivência. Mas se o efeito estufa é natural, porque ele está associado a mudanças climáticas. É aqui que entra o X da questão. Eu dei o exemplo do Egito Antigo para vocês. E o Egito hoje? Os meios de produção são os mesmos? Pensa no Brasil colonial e o Brasil hoje. Os meios de produção são os mesmos? Não. Nós vivemos numa sociedade industrializada e numa sociedade que está voltada para o consumo de bens. O importante é consumir, o importante é ter. E esses fatos estão ligados ao efeito estufa e ao aumento, a amplificação do efeito estufa e ao aquecimento global. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, o efeito estufa e a ação humana. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, mas a ação humana amplifica o efeito estufa. Ele promove, ele faz com que a radiação, a energia solar, fique retida com maior frequência na nossa atmosfera. Isso acaba causando uma elevação da temperatura. Como que aconteceu isso? Lá por volta do século XVIII, teve a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, quando começaram a criar máquinas movidas a vapor. Para eu ter uma máquina movida a vapor, imagina uma coisa bem simples, uma caldeira, uma Maria Fumaça, por exemplo, que é o trem, antes que a gente pense em qualquer outra coisa. Esse trem, essa locomotiva a vapor, é o nome correto dela, Essa locomotiva a vapor, ela vai utilizar carvão para gerar energia. Então, ela vai utilizar material orgânico que vai entrar em combustão, gerando energia, e um processo, um resíduo desse processo de combustão é a liberação de gás carbônico para a atmosfera. Lá na metade do século XX, a expansão industrial, se não me engano, já é a terceira revolução industrial. Eu sou meio perdidinha nisso, mas se não me engano já é uma terceira fase da revolução industrial. Você tem uma amplificação maior ainda das indústrias. E o crescimento da população também acaba interferindo nisso. Porque com maior número de pessoas, você precisa produzir mais. Então você precisa ter mais áreas para cultivo, então você tem desmatamento. Você precisa ter mais áreas para a criação de gado, você precisa também desmatar. Então, se eu estou desmatando, eu estou tirando os seres fotossintetizantes que eram capazes de absorver o gás carbônico para produzir glicose, retirava o gás carbônico da atmosfera. Para eu poder colocar essas pessoas num determinado espaço, pouca gente vai querer morar na área rural. A maioria vem morar para a cidade, então mais desmatamento, e essas pessoas começam a se deslocar, utilizando meios de locomoção que fazem a combustão, fazem a queima de combustível fóssil. Combustível fóssil tem átomos de carbono armazenado nele. Quando eu tenho a queima, por exemplo, combustível fóssil, gasolina, quando eu tenho a queima da gasolina para gerar a movimentação de um carro, eu libero gás carbônico para a atmosfera. Então, as minhas ações estão fazendo com que haja uma liberação excessiva de gás carbônico para a atmosfera. Os seres fotossintetizantes que estão por aqui não conseguem absorver esse excesso, porque eles têm um limite também de absorção. E essa camada de gás começa a reter os raios infravermelhos, a radiação, e essa retenção faz com que haja um aquecimento na temperatura do planeta. Tudo bem? Além disso,
além dos gases, olha, aqui a gente está falando sobre o efeito estufa agravado pela ação humana. Então, a Revolução Industrial que nós conversamos aqui é uma caldeira, ó, um veículo, um protótipo da locomotiva a vapor, onde você usa a queima de carvão para gerar energia cinética, energia de movimento. A queima de combustível fóssil, também desmatamentos e queimadas e os gases emitidos por fábricas. As atividades agropecuárias, como eu falei, que causa o desmatamento, a decomposição da matéria orgânica, o descarte incorreto do lixo e o uso de fertilizantes. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não coloquei neste slide, mas a gente está falando só de CO2, está falando só de gás carbônico até agora. Mas tem um outro gás que causa efeito estufa, que é liberado pelo sistema digestivo das vaquinhas. É o gás metano, CH4. O gás metano, ele tem a mesma propriedade do gás carbônico, formar uma barreira de proteção, entre aspas, na atmosfera, impedindo que o calor, que a radiação seja dissipada para o espaço. Então, quanto maior a atividade pecuária no mundo, maior a emissão de gás metano para a atmosfera, maior o efeito estufa. Aí a gente já vem também, maior a criação, maior pecuária, atividade pecuária no mundo, mais áreas desmatadas, mais CO2 para a atmosfera. Estão percebendo como está ligada a nossa ação direta ao efeito estufa? Então vamos continuar. Então aqui são os gases que causam aumento do efeito estufa. Vapor d'água, gás carbônico, a gente conversou, gás metano, aqui ó, que vem lá do sistema digestório da vaca, o óxido nitroso e os clorofluorcarbonos. São gases que são, por exemplo, gás carbônico, óxido nitroso, são provenientes da queima de combustível, por exemplo, a gasolina. O gás metano, proveniente de aterros sanitários, descarte incorreto de lixo, decomposição da matéria orgânica e também do tubo digestório de animais. E os clorofluorcarbonos, que estão sendo retirados de comercialização. Se eu não me engano, na década de 80 houve uma campanha sobre esse tipo de gás, que ele era utilizado em latas de spray, por exemplo, desodorante em spray, para dar a pressão ali, para poder condicionar o desodorante. Então hoje ele já está proibido. E o aquecimento global? É o que a gente acabou de falar. O aquecimento global, ele é a mudança da temperatura média da atmosfera e do oceano. Como que acontece? Que a gente acabou de falar, está associado ao efeito estufa. O efeito estufa é amplificado pelo homem. No efeito estufa, os gases que a gente acabou de falar, aqueles gases ali que a gente acabou de falar, ele vai bloquear o calor emitido pelo Sol e vai prender esse calor na atmosfera e vai aquecer a superfície da Terra, fazendo que haja um aumento na temperatura. É a ideia do cobertor, de novo. Então, imagina um dia quente, você colocar um cobertor daqueles pesados para inverno, o que você vai sentir? Calor. Por quê? Aquele material, ele é projetado para reter o máximo de calor próximo ao seu corpo. Eu estou liberando calor para o ambiente, mas ele está ficando retido ali comigo, então eu estou sentindo muito calor. A ideia do aquecimento global é essa. Os gases do efeito estufa, o óxido nitroso, vamos voltar aqui, ó, vamos ver se eu consigo voltar. O óxido nitroso, o gás metano, vapor d'água, gás carbônico e os clorofluorcarbonos em excesso formam esse cobertor na atmosfera, impedindo que o calor seja dissipado. Quer uma outra ideia? Pensa num carro fechado, totalmente fechado, exposto ao sol do meio-dia. Imagina que você vai entrar neste carro logo em seguida. Imagina que ele ficou ali exposto 2 horas, do meio-dia às 2. Intensidade solar máxima.
Quando você abre a porta do carro, o que você sente? Um bafo quente, não é? Ficar dentro daquele carro é quase impossível. Por quê? A radiação solar chegou para o interior do ambiente e o automóvel não permitiu, né? A constituição do automóvel não permitiu o material que tem ali que esse calor fosse dissipado para o meio externo. Ele ficou retido ali. Então, é essa a ideia que acontece aqui com os gases do efeito estufa e o aquecimento global. Vai aquecer a superfície da Terra e da água. Quais são as consequências disso? Bem, se a temperatura está mais quente, primeira coisa, degelo. Então, as calotas polares começam a desgelar. Então, aquela água que estava ali armazenada começa a circular. Eu começo a ter ondas de calor mais intensas. Você pode perceber que cada vez o calor está maior. E a gente tem também alteração nos níveis do oceano e a gente tem alterações climáticas. Tem uma cidade, Veneza, na Itália, que ela sofre as consequências do aquecimento global. É uma cidade já projetada para viver em situações de inundação. Só que o nível do mar naquela região já aumentou bastante. Então, são consequências do aquecimento global. E como que eu faço para diminuir o aquecimento global? Primeira coisa, vamos diminuir a emissão dos gases do efeito estufa. Vamos procurar utilizar fontes energéticas menos poluidoras e frear o desmatamento. Tá bom, Pro. E eu? Como eu faço isso? Como você faz isso? Vamos pensar aqui um pouquinho. Olha essa moça aqui pensando. A gente tem que ter um consumo consciente. Pensa o seguinte: por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar. Você pensando nisso, você já vai estar contribuindo para a diminuição do aquecimento global. Vamos pensar aqui, olha. Essa moça está olhando as roupas. Qual que é a minha intenção de eu ter colocado ela aqui, fazendo esse questionamento com essas roupas? Tem gente que tem o hábito de passou no shopping, vai lá, compra uma camiseta. Chega em casa, guarda. Foi outro dia no shopping, comprou outra camiseta, guarda. Quando vai ver, tem um monte de camiseta dentro do armário que nunca usou, ou que usou uma vez só. E tem a necessidade? Não tem. Tem gente que gosta de abrir o guarda-roupa e mostrar aquela imensidão de roupas, né? Aquela quantidade imensa de sapatos. Tem essa necessidade? Não tem. Então, fazer o uso consciente. Eu preciso disso? O quanto que eu preciso disso para viver? O quanto isso me faz realmente feliz? Pensa que para você ter aquela sua camiseta, ela precisou passar por um plantio de algodão, então uma área desmatada para se plantar algodão. Teve toda uma cadeia industrial envolvida, onde houve uso de água e onde houve também emissão de gases. Então, o que você comprou a mais, você estimulou a existência de mais fábricas. Nossa, prof, mas você está sendo ruim, se você não quer que haja vida. Você tem como procurar isso, tem como mitigar, tem como diminuir isso. Procure empresas que fazem uso sustentável, por exemplo, tem algodões sustentáveis, que valorizam comunidades cooperativas, né, que trabalham com material. De repente, tem uma roupa que você usou uma vez, não vai usar mais? Doa para alguém, né? Não tenha vergonha disso, porque você está fazendo com que haja um consumo consciente disso. De repente, isso a gente tem que lembrar também, que o comércio, que a indústria, que os grandes fabricantes, eles fazem uma programação para a gente comprar com excesso, continuamente. Não sei se vocês já repararam, as impressoras, elas têm no máximo, elas têm um chip para no máximo 200 cópias. Por quê? Você vai precisar depois trocar ali o cartucho, você não consegue recarregar. Lâmpada tem um tempo de vida.
Isso chama-se obsolescência. Depois eu vou escrever aqui bonitinho. Programada, tá? É uma programação para o tempo de vida daquele determinado objeto, que vai te fazer querer mais. Moda, que é coisa mais consumista. Hoje está na moda você usar calça rasgada. Amanhã não tá mais. E aí, você continua usando suas calças rasgadas? Nem todo mundo. Tem gente que precisa andar na moda, ter o tênis da moda, ter a camiseta da moda, para se sentir igual ou melhor que os outros. Aqui uma outra coisa é a segunda sem carne. Ai, prof, eu não preciso comer carne. Não, não é isso que eu tô dizendo. O objetivo disso daqui, da segunda sem carne, é para você ter uma alimentação mais consciente. Você saber o que está vindo pro seu prato. Mas aqui eu quero dizer que é a alimentação consciente no modo geral. Não só você pensando na vida animal. Faz sentido também, mas pensa no modo geral. Não comprar mais daquilo que você vai comer. Você sabe que sua família consome, por exemplo, 4 quilos de carne durante a semana. Estou jogando um número hipotético, tá, gente? Não sei quanto que é. Sua família consome 4 quilos de carne durante uma semana. Por que você vai comprar 8? Por que você vai comprar 5? Tem essa necessidade? Você vai perder. Ah, a carne eu vou congelar. Tudo bem, você pode congelar, mas tem coisas que você não consegue congelar. Frutas. Frutas que estragam rapidamente, por exemplo, morango, uva, banana. Se você comprar para uma grande quantidade, sendo que você vai consumir pouco, você vai ter um desperdício. Então, evitando desperdício, você também ajuda a diminuir o aquecimento global. Por quê? Vamos pensar de novo aqui na questão da agropecuária. Você não precisa ter mais grandes extensões de terra para se ter o cultivo de um determinado vegetal, ou uma grande extensão de terra para se ter ali a criação de gado, porque você está tendo um consumo consciente. Você está comprando, consumindo apenas aquilo que é o necessário para você, tá bom? E aqui a gente tem alguns acordos, eu peguei aqui, relacionados ao clima. Tá, do mais recente para o menos recente. Aqui ainda tinha o Rio 92 que eu não coloquei. O Acordo de Paris, que é o mais recente, ele prevê metas, ele sempre prevê metas para redução dos gases que intensificam o efeito estufa. E eles colocam uma data e depois eles revêem essa data. Em 2015 eles reviram a data que foi proposta ali pelo Protocolo de Kyoto, que era para diminuir os gases que causam efeito estufa. Então eles vão vendo isso e vão reajeitando. A proposta do Acordo de Paris 2015 é reduzir o uso de combustíveis fósseis. Então, você trocar o carro que usa gasolina por um que usa energia elétrica. Ou então, de repente, na sua casa, diminuir a quantidade de energia que você obtém de energia hidroelétrica, que causa desmatamento, por uma energia limpa, que seria, por exemplo, a energia solar ou energia eólica. Então, são esses arranjos que vão sendo feitos. O Acordo de Paris, ele quer que a gente não eleve a temperatura no que está previsto. Ela quer que a gente mantenha a temperatura no máximo em 2 graus, além daquilo que está, do que já vem acontecendo, tá? Então, era isso. Eu vou voltar aqui, porque eu acho que isso é o essencial para a gente parar e pensar como as minhas ações de consumo afetam o aquecimento global, porque é muito bonito a gente pensar e falar assim, olha, vamos preservar a Amazônia, mas ela está distante de mim. E eu? O que eu posso fazer para preservar a Amazônia? Eu não consigo diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Pare e pensa um pouquinho. Como que a sua ação contribui para isso? Então, as grandes mudanças, elas não partem de grandes populações, elas partem de pequenas atitudes, elas partem do micro, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijos e até mais!